Conselho de Administração da Suframa aponta que pelo menos 1.200 novas vagas de emprego devem ser abertas no Polo Industrial de Manaus nos próximos 3 anos. A disputa para a prefeitura da cidade, Arthur Neto, do PSDB, é o entrevistado ao vivo no estúdio neste segundo turno das eleições municipais. A edição especial do jornal A Crítica comemora os 347 anos da capital amazonense, com presentes para o leitor e ainda as dicas da agenda cultural para o fim de semana. Do rock à caçada de Pokémon em sintonia com a natureza. Agora, no A Crítica na TV. Boa noite. Eleições 2016. A Crítica na TV dá continuidade hoje à rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus nesse segundo turno das eleições municipais. A ordem foi definida por sorteio com a presença de representantes dos 2 candidatos que participam da disputa e o regulamento foi homologado junto ao TRE. Hoje, nosso convidado é o candidato Arthur Neto, do PSDB. Boa noite, candidato. Seja bem-vindo aqui ao estúdio mais uma vez. Muito obrigado. Boa noite aos telespectadores, todos os eleitores e eleitoras de Manaus. Uma honra. Bom, a gente tem 20 minutos contados no cronômetro, começam a contar agora na regressiva, para a gente responder os questionamentos de hoje. Candidato, nesse segundo turno das eleições, o senhor vem sem apoios políticos e de partidos ou de candidatos, que estavam disputando a eleição no primeiro turno. Agora, o que o senhor atribui esse afastamento desses apoios? Inclusive até partidos que estavam na sua base, como o PPL, agora mudaram, estão apoiando o seu candidato adversário. O senhor acredita que sem apoios fica mais difícil ganhar essa eleição? Não, eu acho que fica até melhor para governar e mais tranquilo para vencer a eleição. Eu fiz acordo com o povo de Manaus. Eu não loteio secretarias, não fatio cargos, eu não participo de nada disso. Você veja, tem candidato que foi condenado pelo Supremo ainda há pouco. Tem outros apoiadores que estão enrolados nessa operação Maus Caminhos, que é uma coisa terrível, enfim. Tem outros que simplesmente são a própria contradição. Eu fiz acordo com o povo. Não nomeio neste governo, não nomearei no próximo, se Deus me der a honra de poder continuar como prefeito de Manaus. Ninguém vinculado a partido político por ser vinculado a partido político. Pode até ser de um partido político, mas não pode ser indicação de um partido político. Isso explica a minha independência, explica que, vencendo, eu chego completamente livre de compromissos quaisquer para nomear um secretário técnico preparado para dar respostas efetivas ao povo de Manaus. Candidato, um dos assuntos do momento em relação à PEC 241, que limita o teto dos gastos públicos pelos próximos anos. O senhor é da base de apoio do presidente Temer, mas mesmo assim o senhor considera que pode afetar algumas das suas propostas, os seus projetos para a prefeitura, até porque o senhor sempre falou que faltou verbas por conta do governo federal para realizar alguns dos seus projetos nesse seu mandato. Inclusive também falou da dificuldade de relacionamento com a presidente Dilma. Como é que o senhor avalia então essa PEC? Relacionamento pessoal com ela sempre foi muito bom. O econômico, o político é que não foi tão bom. Mas a PEC ela é necessária. E, inclusive, pelo que me disse o ministro Meirelles, há uma ressalva para educação e saúde por 2 anos, até 2018. No mais, é preciso conter os gastos, que estão muito elevados, senão o Brasil não sai dessa crise. Agora, eu não sou exatamente da base de apoio ao presidente Temer. Quem é da base de apoio ao presidente Temer são os deputados, são os senadores Eduardo Braga, Omar Aziz, são esses, a senadora Vanessa Graziottin, de oposição, e eu sou apenas um prefeito. Que pretende... Mas o seu vice é do mesmo partido. Sim, pois é. Eu considero isso um trunfo. Seja pela qualidade dele, pelo equilíbrio dele. Você vê que ele não é dado a nada escandaloso. Ele é uma figura centrada, enfim, um defensor dos consumidores para valer. Um deputado de nível, de gabarito, que cumpre seus deveres até o final. E eu espero que ele, o senador Eduardo, eles tragam recursos para Manaus, já que o senador Eduardo é presidente da Comissão de Orçamento e o presidente Temer é uma figura que pessoalmente gosta de mim, lidou muito comigo quando eu era líder do governo Fernando Henrique, ele era presidente da casa, e que isso aí seja bom para Manaus. Eu quero me aproximar dos recursos federais, porque foi muito duro governar sozinho. Muita coisa por fazer, mas muita coisa feita. Eu tenho consciência de ambas as coisas. Então essa PEC para limitar os gastos não será um problema?
para os seus projetos? Não, eu como alguém que é estudioso de economia, eu lhe digo que se a gente deixar gastos ilimitados, o Brasil vai para o buraco e aprofunda a crise. E tudo que eu não quero é que essa crise se prolongue, porque ela já é a mais cruel, a mais perversa da história econômica brasileira em todos os tempos, econômica e social. Candidato, qual é o seu posicionamento em relação à Operação Maus Caminhos da Polícia Federal, que investiga o desvio de verbas públicas do governo do estado na área da saúde? E também agora a gente tem dados aí apontando que a Prefeitura também assinou contratos com essas empresas investigadas. Não confundamos as coisas. Eu até Caminhos. vi a matéria do jornal. Inclusive contratos até sem licitação. Pois é, foi a presidente Dilma quem recomendou isso e era para nós enfrentarmos o Zika vírus. Quando eu descobri que essas pessoas estavam enroladas lá no governo federal, onde a Polícia Federal efetivamente investiga os maus caminhos, eu botei tudo para fora, tudo para fora. Então eu achei até estranho, contrato da Censa na mira da Polícia Federal, isso não é nem um pouco verdade. A resposta mais diplomática de todas foi a do superintendente. O superintendente quase que foi forçado a dizer o que ele é obrigado a fazer de ofício. Mas ele sabe, olha, eu sei, tu sabes, ele sabe, nós sabemos, vós sabeis, eles sabem que eu não fui, não sou e jamais serei investigado pela Polícia Federal. Quem tem medo disso é o governador Melo, é o governador Omar, esses têm medo disso. E são eles os alvos. Os escândalos se sucedem. Na prefeitura havia 2 pessoas que não fizeram nada de errado na prefeitura e que, se fizeram alguma coisa errada no governo do estado, que paguem por tudo isso. Mas eu achei interessante isso aqui. Eu estou super assim atento a tudo que acontece, mas não há investigação sobre a prefeitura, não. O senhor, inclusive, demitiu o secretário de Saúde, Homero de Miranda Leal, e por que depois voltou atrás? Não, porque foi uma informação falsa do meu adversário, que agora mesmo, se você olhou o horário gratuito, você viu como é que foi a farsa da água. Ele é dado a essas coisas. Ele é dado a inventar, talvez pelo afã de querer ser alguma coisa, de querer crescer na vida pública. E não se cresce na vida pública longe da verdade. A gente cresce perto da verdade. Então, eu não ia fazer a satisfação de uma pessoa inexperiente, uma pessoa que quer criar factoides, depois de eu examinar exaustivamente que todos os contratos que foram, não tem nada a ver com maus caminhos, vacina antirrábica. Então, eu trato muito bem os animaizinhos. Os contratos que foram da gestão do secretário Evandro Melo, eles foram aqui para nós, irmãos do governador Melo, foram mais salgados do que aqueles que foram feitos depois, não em pregão, mas foram feitos depois por licitação pelo secretário Homero de Miranda Leão. Então, eu não ia fazer uma injustiça com o Homero, liquidar com a reputação dele, com a minha maturidade, só para agradar uma pessoa que quer ser prefeito de qualquer jeito e bate até o pé por causa disso. A gente tem que pegar leve com a verdade e no respeito às pessoas. Candidato, no seu plano de governo, logo no comecinho, o senhor compara, né, o seu plano de governo como se fosse uma planta de uma obra, de uma casa que está em obra. Inclusive, o senhor disse que sem um planejamento adequado, essa obra levaria mais gastos, gastaria mais materiais e, inclusive, seria desperdício de tempo e de dinheiro. Sim. O senhor considera, então, que houve uma falha no projeto em relação à faixa azul ali na Avenida Max Teixeira, que o senhor depois suspendeu isso? Foi uma falha de planejamento? Olha, e falha de planejamento existe em qualquer governo. Quando a gente tem essa experiência, quem já governou mais de uma vez, quem já ajudou um presidente da República a governar o país, sabe disso. Quando eu faço uma experiência, se ela não é possível, e por que não era possível aquela faixa da União Lutos? Porque é preciso desapropriar terrenos para nós podermos garantir um fluxo bom de ônibus e carros, né? Agora, veja bem, é enganoso alguém dizer que quer o BRT e que ao mesmo tempo não quer segregar uma faixa. É enganoso alguém falar que quer fazer o BRT com 200 milhões de reais que a prefeitura não tem. O BRT custa e terá que ser dinheiro do governo federal. Estou em tratativas avançadas com o presidente Temer sobre isso e com o ministro Bruno Araújo das cidades. Nós precisamos de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O BRT precisa de desapropriações, isso não é fácil. Ele precisa de fazer um corredor norte, por onde começaremos, que é mais barato ou menos caro, e um corredor leste. Ele precisa de 7 terminais de integração, 4 estações de conexão e de muitas obras de arte, como viadutos e passagem de nível. Então, o BRT precisa não de 19 quilômetros, como eu já ouvi, mas precisa de 50 quilômetros. E é uma obra para se fazer ao longo de toda uma gestão, se o dinheiro vier logo para a nossa conta. Por isso eu estou adiantando todos os passos junto ao Ministério das Cidades, porque agora há uma disposição real de darem para nós o recurso sem o qual não é possível se fazer o transplante do sistema esgotado que está aí para um sistema de alta tecnologia como o BRT.
Candidato, a gente está chegando no final do seu mandato agora e o senhor fala de uma Manaus melhor para todos, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Como é que o senhor avalia a sua atual gestão? E se fosse uma nota de 0 a 10, qual que o senhor daria? Eu não dou nota para mim porque, primeiro, eu não sou professor dos outros. Aí, para mim, eu não dou nota. Você fique tranquila porque eu fui campeão de jiu-jitsu. Eu nunca dei nota para mim onde eu fazia tudo muito bem, eu não dou nota assim. Eu lhe digo o seguinte, para as circunstâncias dadas, se fosse uma pessoa inexperiente, o barco tinha capotado, o barco tinha adernado e a tripulação teria naufragado. Então, durante a crise, eu conduzi com força, com a minha experiência, com garra, com idealismo e com a fixação de que, ao contrário do governador, que parece um avestruz, deixa o bumbum de fora e enfia a cabeça na areia, eu peitei a crise, eu enfrentei a crise e não atrasei salários, ele sim, eu não atrasei 13º, ele sim, eu não deixei de dar reajustes, inclusive recuperando a inflação, em alguns casos até ganhando, ele sim. Ou seja, é uma comparação não entre uma cidade que está aqui e uma outra que está em São Paulo. É uma comparação entre dois entes, um mais forte, que está falido, e um mais fraco, que se mantém de pé. Então eu creio que isso foi uma vitória. Eu tenho certeza que a cidade, você vive nela, eu penso muito em você, nas pessoas todas que trafegam por essa cidade, tenho certeza que você há de concordar que a cidade está bem melhor do que aquela que eu recebi. Limpa, é uma cidade que tem um aparelho de saúde melhor, uma cidade que deu um salto no IDEB de 21º lugar para 11º lugar. Nós vamos, se Deus quiser, depois ficar entre o top 10, é o que eu quero. E o objetivo é que um dia alguém chegue ao primeiro lugar. Nós temos políticas ambientais sólidas, 12 mil mudas plantadas. Nós temos feito o possível para fazer uma cidade boa. Falta muito, você resumiu muito bem. Falta muito, eu tenho a humildade de reconhecer isso, falta muito. Agora, no meu mundo, diferentemente de um mundo de alguém que possa não ter tanta experiência, no meu mundo tem inflação, no meu mundo tem crise, e no meu mundo de recursos escassos tem priorização. Ou seja, se eu não posso fazer tudo, eu não posso, eu priorizo aquilo que é realmente importante e fundamental. Candidato, a gente vai fazer uma pausa agora, a gente vai para o intervalo comercial. Na sequência, a gente continua com a nossa entrevista aqui com Arthur Neto e tem também a participação da população nas ruas. O A Crítica na TV volta em instantes, não sai daí.